Naquela noite em São Benedito do Sul, o ar já carregava presságios de desgraça antes mesmo da primeira vela ser acesa. Eu, sempre atraído pelo misticismo e pelas histórias que se escondem entre as sombras das tradições religiosas, decidi acompanhar a procissão. Enquanto os fiéis se reuniam, vestidos com trajes negros e rostos marcados por uma expressão de penitência, o silêncio era quebrado apenas por cânticos entoados de forma mecânica e por murmúrios abafados que pareciam ecoar de um tempo distante. A cada passo, sentia a pressão de olhares que, mesmo que discretos, carregavam uma acusação silenciosa. Era como se os próprios muros da cidade estivessem observando, julgando nossos passos ousados. Logo, ao adentrarmos o centro histórico, a atmosfera se tornou opressiva. Na praça, diante da estátua de Nossa Senhora, algo parecia desvanecer a linha tênue entre o sagrado e o profano. Os rostos dos devotos, antes contidos em uma devoção silenciosa, começaram a se transformar. Suas expressões se contorciam em agonia, como se carregassem o peso de pecados inomináveis. Uma senhora, com os olhos arregalados de terror, murmurou com voz trêmula: "A maldição se aproxima." Aquelas palavras ecoaram em meus ouvidos e por um breve instante o tempo pareceu congelar. Um vento repentino varreu a praça, fazendo as chamas das velas dançarem freneticamente e projetando sombras grotescas que se alongavam pelos muros antigos, como mãos que tentavam agarrar a própria alma dos presentes. Foi então que avistei uma figura singular, emergindo das trevas. Vestida de branco, sua presença destoava da massa de penitentes. Seus passos lentos e arrastados davam a entender que ela não pertencia ao mundo dos vivos, mas sim a um limbo eterno de dor e penitência. Movido por uma curiosidade que misturava fascínio e horror, decidi segui-la discretamente, mantendo distância, mas absorvendo cada detalhe daquele ser tão diferente. A figura conduziu-me por vielas estreitas e esquecidas, onde as sombras se uniam para formar desenhos macabros na calçada. Em um beco mal iluminado, uma sensação de desamparo me envolveu, como se olhos invisíveis me espreitassem de todos os cantos. O murmúrio dos cânticos parecia agora um aviso sinistro, e a realidade se distorcia em um pesadelo vívido. Finalmente, a figura desapareceu pelas portas de uma antiga igreja, cujas paredes gastas e portais imponentes contavam histórias de épocas em que a fé e o medo caminhavam lado a lado. Ao adentrar o templo, fui imediatamente envolvido por um cheiro pesado de incenso, misturado com um toque de decadência, como se o tempo ali tivesse parado há séculos. Cada passo reverberava pelo corredor de pedra, ampliando a sensação de isolamento e vulnerabilidade. No interior, as paredes exibiam imagens religiosas que, à primeira vista, pareciam confortar os fiéis, mas agora carregavam uma aura de mistério sombrio. Em meio a elas, uma pintura se destacava. Mostrava uma procissão idêntica àquela que eu presenciara, mas os rostos retratados nela estavam vazios, como se as almas tivessem sido arrancadas e substituídas por um vazio aterrador. Meu coração acelerava e, por um momento, duvidei se o que estava vendo não passava de uma alucinação provocada pelo nervosismo. Foi então que, em um sussurro quase inaudível, uma voz baixa se fez ouvir atrás de mim. "Você não devia ter vindo." Virei-me devagar, com o pânico pulsando em minhas veias, e me deparei com a figura vestida de branco. Seus olhos, profundos e vazios, refletiam uma tristeza milenar e uma condenação inescapável. Eu, que sempre me julgara curioso, agora me via enredado em uma trama de mistério e terror que jamais poderia ter imaginado. A figura, com um tom de pesar, revelou uma verdade cruel. A cada quaresma, somos convocados a pagar nossos débitos. Você agora faz parte disso. Suas palavras soavam como um decreto fatal, e naquele instante senti como se algo gelado e impiedoso se aproximasse de mim.
A igreja, antes um refúgio de fé, transformou-se em um labirinto de sombras e memórias malditas. Enquanto tentava recuperar o fôlego, uma série de acontecimentos inexplicáveis começou a se desenrolar ao meu redor. Portas se fechavam sozinhas com estrondos que reverberavam pelos corredores, e sombras moviam-se de forma independente, como se tivessem vontade própria. Em uma das capelas laterais, presenciei um grupo de fiéis que, enredados em transe, realizavam rituais de penitência tão intensos que pareciam desafiar as leis da natureza. Em um desses momentos, o chão sob meus pés tremeu violentamente e uma fissura se abriu no assoalho, revelando um abismo profundo repleto de ecos de agonia e desespero. O som abafado de gritos distantes ecoava, e por um breve instante, a sensação de estar sendo puxado para o interior daquele abismo foi quase insuportável. Cada detalhe da cena aumentava a certeza de que a maldição não era apenas uma lenda, mas uma presença ativa e faminta por almas. Desesperado, tentei encontrar uma rota de fuga, mas a estrutura da igreja parecia se transformar em um labirinto sem saída. Paredes que antes eram sólidas agora se desfaziam em névoa, e cada porta aberta revelava mais horrores do que eu poderia suportar. A sensação de estar sendo caçado por algo que não pertencia ao mundo dos vivos tornou-se cada vez mais intensa. Em um momento de pura adrenalina, deparei-me com um antigo relicário que, segundo a lenda local, continha os restos mortais de um penitente que havia traído sua fé. A aura sombria que emanava do objeto era quase palpável, e uma força invisível parecia querer me atrair para seu interior. Com o coração acelerado, percebi que cada elemento daquele ambiente estava conspirando para me prender em um ciclo de terror sem fim. Conforme o tempo passava, a linha entre a realidade e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Vozes distantes, talvez de antigos pecadores clamando por redenção, sussurravam segredos e advertências, enquanto a figura branca continuava a me perseguir pelos corredores que pareciam se alongar infinitamente. Em um desses momentos, encontrei uma porta entreaberta que dava para um aposento repleto de velas apagadas e relíquias enferrujadas. Ao adentrar, senti como se tivesse atravessado um portal para outra dimensão, onde cada objeto contava uma história de dor e arrependimento. Lá dentro, uma janela quebrada permitia a entrada de uma brisa gelada, que carregava consigo o odor de terra molhada e decadência. O som de passos ecoava no vazio, e a sensação de estar sendo observado tornou-se quase insuportável. Cada reflexo no vidro partido parecia mostrar uma imagem distorcida de mim mesmo, como se eu estivesse fragmentado em múltiplas versões, todas aprisionadas naquele ciclo de terror. Num impulso desesperado de compreender o que se passava, tentei relembrar as lendas locais. Ouvi falar de uma antiga maldição que recaía sobre os habitantes de São Benedito do Sul, de uma penitência eterna que se renovava a cada quaresma. Segundo os mais velhos, aqueles que ousavam questionar ou desviar-se dos rituais sagrados eram condenados a carregar consigo o peso dos pecados dos ancestrais. A procissão, então, não era apenas uma manifestação de fé, mas um ritual que mantinha viva uma tradição macabra, onde cada alma se via forçada a enfrentar os fantasmas de seu passado. Enquanto as revelações se acumulavam, a figura vestida de branco aproximou-se novamente, desta vez com uma expressão que mesclava tristeza e resignação. "O seu destino já está selado", disse ela, e a voz que proferiu aquelas palavras parecia ecoar dos recantos mais sombrios da igreja. Não havia como escapar. Cada tentativa de fugir era em vão, pois os corredores se fechavam em torno de mim, aprisionando-me num ciclo infinito de terror e penitência. Num último ato de desespero, senti a necessidade de gritar, de romper aquele silêncio opressivo que me sufocava.
mas minhas palavras morreram na garganta, engolidas por uma presença invisível que parecia rir da minha futilidade. A única alternativa que restava era aceitar o inevitável. Eu estava destinado a pagar um preço, a ser parte daquele ritual sombrio que atravessava os séculos. Conforme o relógio marcava o fim da quaresma, a igreja mergulhou em uma escuridão quase total. No momento em que a última vela se apagou, senti como se 1000 olhos se fechassem ao meu redor, e o peso de uma maldição ancestral me apertasse o peito com força descomunal. Saí daquela igreja com a alma dilacerada, sabendo que a experiência me havia marcado de forma irrevogável. Desde então, carrego em meu ser a cicatriz daquele encontro, um lembrete constante de que há mistérios que jamais deveriam ser desvendados e tradições que, por mais sagradas que pareçam, escondem perigos inimagináveis. Hoje, ao relembrar aqueles momentos, percebo que o terror que vivi naquela noite não se limitou a meros fantasmas ou superstição. Foi uma imersão em um universo onde o passado e o presente se entrelaçam, onde a fé se mistura com o medo e onde cada ritual esconde um preço exorbitante a ser pago. Se algum dia você se deparar com a tentação de desvendar os segredos de uma tradição antiga, lembre-se, há maldições que perduram além do tempo e de que certas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Está gostando dos relatos? Então deixe uma curtida para nos ajudar enquanto eu inicio o próximo relato. Naquela noite, o ar parecia carregado de presságios e o silêncio da pequena igreja de Nossa Senhora dos Anjos ganhava contornos quase tangíveis, como se segredos antigos espreitassem pelas frestas das janelas de vitrais envelhecidos. Sempre fui um homem cético, mas a culpa e a angústia que me corroíam por dentro me empurraram para buscar o sacramento da confissão. Durante a quaresma, resolvi participar de uma sessão de confissão marcada para a meia-noite, um horário escolhido pelos fiéis por intensificar a conexão com o divino. Pouco sabia eu que esse seria o início de uma experiência que abalaria para sempre minha visão do mundo. Ao chegar à igreja, fui imediatamente envolvido por uma atmosfera de austeridade e mistério. A penumbra do interior contrastava com o brilho tênue das velas, lançando sombras que dançavam de maneira quase coreografada sobre as paredes de pedra. Cada som, o ranger da madeira, o sussurro do vento lá fora, parecia amplificado, compondo uma sinfonia macabra que prenunciava algo inexplicável. Caminhei em direção ao confessionário, um compartimento apertado e isolado, cujas paredes de madeira esculpida pareciam guardar histórias de arrependimentos e pecados há muito esquecidos. Assim que sentei-me, uma sensação inquietante tomou conta de mim, como se olhos invisíveis me observassem em cada recanto. O tempo parecia desacelerar, e por um breve instante me perguntei se não seria melhor fugir daquele lugar. Mas a necessidade de aliviar minha alma falava mais alto. Imerso em meus pensamentos e rezas, tentei encontrar consolo na solenidade do ritual. Então, do nada, uma voz suave e distante rompeu o silêncio. Uma voz que, embora carregada de compaixão, trazia um lamento profundo, como se tivesse atravessado séculos de sofrimento. Filho, por que te afliges com a culpa? Não sabes que há redenção mesmo para os mais pecadores? Surpreso, levantei a cabeça e busquei a origem da voz, mas o confessionário permanecia vazio, imerso num silêncio quase opressivo. Entretanto, a voz continuava, agora se espalhando pelos cantos escuros daquele recinto sagrado. Quem está falando comigo? Minha voz saiu trêmula, mesclada de ceticismo e terror. A resposta veio quase imperceptível, ecoando como se emergisse de todos os cantos.
Eu fui o guardião dos pecados de muitos. Durante minha vida, carreguei o fardo da penitência, mas encontrei consolo apenas na confissão. Agora sou condenado a escutar os clamores dos vivos. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim, despertando sentimentos que eu tentava ignorar. A princípio, senti um alívio inesperado. Uma sensação de ser compreendido por alguém que talvez também tivesse sido atormentado pela culpa. No entanto, conforme a sessão se estendia, algo começou a mudar. Cada confissão que proferia parecia ser absorvida por uma presença invisível, que vibrava com tristeza e desesperança. Minhas palavras, que fluíam como se fossem ditadas por uma força desconhecida, eram acompanhadas de um arrepio gelado que subia pela espinha. A voz, agora mais intensa, não apenas escutava, ela julgava, pesava e, de certa forma, se alimentava do meu tormento. Enquanto eu desabafava meus pecados, pude sentir uma pressão no peito, como se mãos invisíveis apertassem minha alma. Por momentos, o confessionário parecia encolher, e a sensação de aprisionamento era tão intensa que quase me impedia de respirar. Em instantes de extrema vulnerabilidade, vislumbres de uma figura começaram a se formar na penumbra. Um homem de olhar profundo e traços marcados pelo tempo, cujo semblante transmitia uma tristeza imortal. Sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante, e eu não conseguia decidir se deveria me agarrar àquela figura ou fugir desesperadamente. Em meio a esse turbilhão de emoções, atrevi-me a questionar: quem és tu? Que destino te condenou a este eterno papel? A resposta, agora mais pausada e carregada de pesar, soou como um sussurro que parecia invadir minha mente. Fui um confessor, um servo da fé que, em vida, carregava o fardo de pecados tão profundos que nem mesmo o perdão parecia capaz de apagá-los. Traído por aqueles em quem confiara e marcado por um destino cruel, tornei-me prisioneiro de minhas próprias confissões. Estou condenado a escutar os pecados alheios para que, de algum modo, meu tormento encontre ressonância no sofrimento dos outros. As palavras do Espírito mergulhavam-me em um abismo de angústia. Cada detalhe da sua história ecoava em minha mente, e de súbito o ar ao redor pareceu vibrar com uma energia quase palpável, uma energia que ultrapassava a mera sensação de culpa. Enquanto a sessão prosseguia, a atmosfera começou a se tornar insuportavelmente densa. O confessionário, antes um refúgio sagrado, transformou-se num ambiente claustrofóbico, onde cada sussurro, cada ruído ganhava ares de ameaça iminente. Senti uma presença que não se limitava ao simples eco de uma voz. Era algo que parecia se alimentar do medo, tornando o ambiente cada vez mais perigoso. De repente a voz intensificou-se. Lembra-te, filho, que a redenção exige coragem. Mas também te advirto, os pecados do passado sempre encontrarão uma forma de se manifestar. Não subestimes o poder das trevas que te cercam. Nesse instante, as luzes vacilaram, e as sombras parecem ter se tornado mais densas e ameaçadoras. Um vento gelado atravessou o confessionário, fazendo com que as velas tremulassem violentamente e lançassem figuras distorcidas nas paredes. Por um breve momento, vi claramente a silhueta do confessor fantasma, com os olhos fixos em mim, como se quisesse transmitir um aviso sombrio. Quando finalmente terminei de confessar, o silêncio retornou, mas ele era agora carregado de um peso quase insuportável. Levantei-me com a sensação de que algo havia sido transferido para minha alma, uma marca invisível, mas extremamente dolorosa. Ao sair da igreja, o ar da noite parecia ter mudado. Cada passo no caminho de pedra ressoava como um eco do que eu havia experimentado. Nas noites seguintes, a sombra do confessor fantasma tornou-se minha companhia indesejada. Em momentos de solidão, quando o silêncio da minha casa parecia se alongar até os limites da realidade, eu podia ouvir novamente aquela voz, agora sussurrando do fundo dos corredores escuros do meu próprio lar.
Objetos se moviam sem explicação, e em diversas ocasiões senti uma mão invisível tocar meu ombro, como se a presença estivesse me seguindo, exigindo que eu jamais esquecesse o peso dos meus pecados. Cada novo episódio de terror servia como um lembrete de que aquela noite, no confessionário, não fora um mero devaneio de um cético em busca de consolo, mas o início de um pacto sombrio com as forças que habitam entre o visível e o invisível. A figura melancólica do confessor não apenas conhecia os segredos dos meus pecados, mas parecia carregar uma maldição que agora se estendia a mim. A partir daquele momento, passei a viver com o temor constante de que meus pecados, por mais que tentasse enterrá-los ou redimi-los, jamais me deixariam em paz. O aviso do Espírito ressoava incessantemente. Os pecados do passado sempre encontrarão uma forma de se manifestar. E de fato, a cada madrugada eu via sombras moverem-se pelos cantos do meu quarto e sentia, com uma intensidade quase física, o arrepio da condenação. Hoje, ao revisitar aquelas memórias, percebo que o encontro com o confessor fantasma foi mais do que uma simples experiência sobrenatural. Foi um mergulho profundo na essência do arrependimento e do medo, onde o ceticismo deu lugar a uma realidade sombria e inescapável. Não sei se a experiência foi fruto de minha imaginação ou se, de fato, toquei os limites entre o mundo dos vivos e o dos condenados. O que sei é que desde então a paz se tornou um visitante raro em minha vida. Enquanto caminho por ruas desertas, às vezes, sinto como se um olhar antigo me seguisse, o olhar de um espírito que conhece todos os segredos do pecado. E nas horas de solidão, a pergunta persiste: estaria eu fadado a um eterno ciclo de arrependimentos, condenado a carregar o fardo dos pecados do passado? A resposta permanece oculta nas sombras daquele confessionário, onde, entre murmúrios e lamentos, o confessor fantasma sussurra para todos aqueles que se atrevem a buscar redenção. Uma verdade terrível se inscreve naquele aviso. A busca por absolvição pode, por vezes, revelar segredos tão sombrios que o preço a pagar é a própria sanidade. E assim, minha história segue, marcada por uma cicatriz invisível, enquanto a voz daquele espírito perdido continua a ecoar nas noites frias. Um lembrete eterno de que, quando os pecados são confessados, a escuridão nunca se afasta completamente. Durante anos, servi como voluntário na paróquia de São Miguel Arcanjo, uma comunidade modesta que por fora exalava uma fé inabalável e por dentro escondia segredos há muito enterrados no tempo. Sempre fui atraído pelos recantos mais sombrios da espiritualidade, e nada me fascinava mais do que o confessionário da igreja. Um pequeno compartimento de madeira, com tábuas gastas e marcas do tempo, onde os pecados mais obscuros eram depositados em busca de absolvição. Mas numa quaresma que prometia ser diferente de todas as outras, aquele mesmo confessionário se revelou um portal para um mistério aterrador. Tudo começou numa tarde gélida de outono. A igreja estava quase deserta, com apenas alguns fiéis dispersos entre bancos empoeirados e vitrais que filtravam uma luz fraca e tremeluzente. Eu estava no salão lateral, organizando caixas de documentos antigos e livros de orações esquecidas, quando um som sutil, quase imperceptível, cortou o silêncio. Era como um sussurro, vago e desconexo, que parecia emergir de dentro das paredes do confessionário. Com o coração acelerado, caminhei até a porta de madeira que normalmente permanecia trancada e protegida. Para meu espanto, a porta estava entreaberta, como se convidasse uma visita inesperada. A curiosidade e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me empurrou a se aproximar. Lentamente, empurrei a porta rangente e adentrei o pequeno compartimento. Ao entrar,
Fui imediatamente envolvido por uma atmosfera opressiva. O ar estava impregnado de cera derretida e madeira envelhecida, misturados a um odor indescritível de abandono e tristeza. Sentei-me no banco de madeira, tentando acalmar meus pensamentos, mas algo dentro daquele espaço parecia inquieto, como se as sombras tivessem vida própria. Por alguns longos minutos, o silêncio reinou absoluto, até que um sussurro, tão frágil quanto um suspiro, quebrou a quietude. Ajuda-me! O som cortou minha alma. Meu corpo paralisou momentaneamente. Não era a primeira vez que ouvia histórias sobre presenças inexplicáveis, mas viver aquilo de perto era outra realidade. A voz parecia vir das profundezas da escuridão, como se ecoasse das próprias paredes do confessionário. Com a voz trêmula respondi: "Quem está aí? Como posso ajudar?" A resposta foi um murmúrio contínuo, quase como um lamento que se misturava ao som gélido de um vento inexistente. Uma corrente de frio percorreu minha espinha, despertando em mim memórias dos contos antigos sobre almas penadas e pecados jamais expiados. Enquanto aguardava uma resposta, comecei a notar algo ainda mais perturbador. Sombras que se moviam de forma sutil, dançando nas paredes como se tivessem consciência própria. Cada movimento parecia contar uma história de dor e tormento. Num piscar de olhos, a porta do confessionário se fechou com um estrondo que ecoou como um grito no vazio, prendendo-me naquele ambiente claustrofóbico e misterioso. O pânico quase tomou conta, mas algo dentro de mim, uma combinação de compaixão e fascínio mórbido, me impeliu a continuar. Lembrei-me de uma lanterna que sempre carregava para emergências e com mãos trêmulas a acendi. A luz vacilante começou a revelar detalhes perturbadores. Inscrições quase apagadas pelo tempo estavam gravadas na madeira, símbolos religiosos e símbolos desconhecidos entrelaçados de forma inquietante. Pequenos objetos, como rosários quebrados e medalhas de santos, jaziam dispersos, parecendo ter sido esquecidos por confissões passadas. Foi então que a voz voltou, agora mais nítida e carregada de desespero. Cada segredo aqui guardado pesa sobre mim. Estou preso entre os mundos, condenado a reviver o tormento dos pecadores que não encontraram redenção. Cada palavra parecia ressoar com um eco de agonia ancestral. Enquanto eu absorvia aquele lamento, uma visão começou a se formar diante dos meus olhos. Imagens de um homem, de aparência solene e vestes de um tempo distante, confessando seus pecados com lágrimas que escorriam incessantemente por seu rosto marcado pelo sofrimento. Essa figura parecia estar presa num ciclo eterno de dor, condenada a reviver seus pecados sem jamais encontrar alívio. "Como posso libertá-lo?" perguntei, a voz embargada não apenas pelo medo, mas também pela compaixão que crescia dentro de mim. A sensação era de que, ao meu redor, as sombras sussurravam e se retorciam, como se quisessem contar a mesma história de dor repetida por eras. No instante seguinte, o confessionário pareceu ganhar vida própria. As sombras se tornaram mais densas e uma presença quase palpável tomou conta do espaço. O frio intensificou-se a ponto de fazer meus ossos tremerem. Foi então que um barulho metálico, quase imperceptível no começo, chamou minha atenção. Algo se movia no chão. Dirigi meu feixe de luz para o chão de madeira, onde uma pequena fenda havia se formado, como se o próprio confessionário ocultasse um segredo. Com o coração acelerado e a mente a mil, comecei a explorar cada centímetro daquele espaço limitado. Após minutos que pareceram eternidades, minhas mãos encontraram algo frio e metálico. Era um pequeno relicário, ornamentado com símbolos que mesclavam a iconografia cristã a inscrições enigmáticas, desconhecidas e perturbadoras. Ao segurar o relicário, senti uma onda de energia percorrer o ambiente, como se por um breve instante o tempo tivesse parado e as sombras parassem sua dança macabra. A intensidade daquele momento era avassaladora.
Um murmúrio ecoou pela sala, mas agora parecia menos um lamento e mais um grito de libertação. Com o relicário em mãos, compreendi que a chave para a redenção daquela alma estava ali. Apesar do medo, senti que tinha a responsabilidade de concluir o que começara, de libertar aquela presença aprisionada e, assim, pôr fim ao tormento que havia durado décadas. Com cuidado, retornei ao salão principal da igreja, onde a luz do entardecer começava a ceder lugar às sombras noturnas. O ambiente agora parecia carregado de uma tensão inexplicável, e os vitrais, antes silenciosos, pareciam testemunhar a batalha entre a luz e as trevas. Dirigi-me ao altar, onde o pároco, um homem de fé e experiência, já havia sido alertado por ruídos estranhos que permeavam a igreja naquela noite. Expliquei, com voz embargada, a descoberta do relicário e a mensagem que ouvi no confessionário. O pároco, visivelmente abalado, compreendeu de imediato a gravidade da situação. Juntos preparamos um ritual simples, mas carregado de intenções de redenção e luz. Sob a penumbra do altar, com velas tremeluzentes e o som solene de um antigo canto gregoriano ecoando pelos corredores, recitamos preces e bênçãos, pedindo para que a alma atormentada fosse finalmente liberta. Enquanto as orações ecoavam pela igreja, senti uma presença que se intensificava ao meu redor. Era como se as paredes sussurrassem em uníssono, carregando a dor e o sofrimento de incontáveis confissões. De repente, uma rajada de vento inexplicável atravessou o altar, fazendo as velas dançarem freneticamente. No auge daquele instante, uma figura translúcida emergiu das sombras. O homem que em minha visão havia visto, com os olhos cheios de uma tristeza infinita, mas também de um vislumbre de esperança. Seus lábios se moveram e por um breve momento pude ouvir suas palavras sem que se confundissem com o vento. Obrigado pela libertação. A figura então começou a desaparecer, dissolvendo-se como se a luz finalmente estivesse dissipando a escuridão. No entanto, o silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante do que os gritos ou os sussurros que me haviam aterrorizado minutos antes. O relicário, agora repousando sobre o altar, emitia um brilho tênue, sinal de que a presença maligna havia sido, ao menos parcialmente, exorcizada. Porém, o alívio foi efêmero. Naquela mesma noite, enquanto eu caminhava pelos corredores da igreja, senti uma inquietação crescente. Ecos de passos que não eram meus e sussurros distantes me acompanharam, e cada sombra parecia esconder um segredo sombrio. Em um dos corredores laterais, deparei-me com um espelho antigo, seu vidro embaçado refletindo não apenas minha imagem, mas também figuras que se moviam por trás de mim, como se almas penadas ainda vagassem, presas entre o céu e o inferno. Cada novo som, cada movimento sutil alimentava o terror que se instalava em meu peito. A sensação de que a presença que eu acreditava ter ajudado a libertar ainda espreitava, aguardando o momento exato para se manifestar novamente, tornou-se quase insuportável. Dias se passaram, e mesmo após o ritual, a atmosfera na paróquia permaneceu carregada de tensão. Muitos dos fiéis comentavam ter ouvido, em noites de quaresma, um leve sussurro de gratidão misturado a um pranto distante. Eu que vivi de perto aquela experiência, carrego comigo a certeza de que os segredos guardados nas sombras podem sim ser redimidos, mas não sem que se enfrente os horrores que se escondem no limiar entre o mundo dos vivos e o dos condenados. O confessionário, que outrora fora apenas um cômodo de madeira e fé, transformara-se naquele dia num portal para o inexplicável, onde os pecados do passado clamavam por redenção e a coragem de enfrentar o desconhecido se tornava o único escudo contra as trevas. Hoje, cada vez que passo pela igreja, sinto um arrepio percorrer minha espinha ao relembrar aquele dia fatídico. As sombras parecem observar, como se esperassem um novo ato de coragem ou um novo sacrifício,
para que o ciclo de tormento se complete novamente. E em noites silenciosas, o eco daquele "ajuda-me" ainda ressoa, lembrando a todos que às vezes o preço da redenção é enfrentar os próprios demônios que habitam a alma. O que achou dos relatos? Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum.